Como vocês devem saber, o Sport, o Ceará e o Fortaleza protocolaram aí uma documentação para que os títulos de campeão brasileiro de 68, 69 e 70 sejam reconhecidos para Sport, Ceará e Fortaleza, que faziam parte de outro campeonato, porque naquela época eram vários campeonatos nacionais pelo Brasil, né? Vários. Então Fortaleza, Sport e Ceará, cada um no seu respectivo ano, foram campeões do Campeonato Brasileiro do Norte e Nordeste. Já que naquela época, por questões de logística, de um monte de problemas, não era possível ter um campeonato como hoje, né? Onde o time sai do Rio Grande do Sul para jogar na Amazônia, por exemplo. Isso antigamente era impensável. Então muitos dos campeonatos, muitas das regras de cada campeonato foi dividir, né, por regiões. E aí, ó, vê que interessante. O Campeonato Brasileiro de 1968, Taça Brasil. O Botafogo conquistou seu primeiro título nacional em 1968, quando o Campeonato Brasileiro era disputado no formato da Taça Brasil. Esse torneio reunia os campeões estaduais de todo o país e servia como principal competição nacional da época. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1968, originalmente denominado Taça de Prata pela CBD, antiga CBF, né? E também popularmente conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa, foi a 13ª edição do Campeonato Brasileiro e foi vencido pelo Santos, conquistando assim o seu 6º título de campeão brasileiro de futebol. Ué, peraí. Se o Botafogo ganhou seu primeiro título brasileiro em 68, como que pode ter 2 campeões brasileiros no mesmo ano? Porque o Santos também foi campeão brasileiro de 68. Resultado, o Santos hoje teve esse título reconhecido pela CBF, e aí tem aí 10 títulos brasileiros. O Botafogo teve esse mesmo título, né, de torneios diferentes, reconhecido pela CBF, e é o seu, no caso, se o Botafogo ganhar esse ano, será o seu 3º título brasileiro, porque assim, o Botafogo, ele foi campeão, abre aspas, de 68, primeiro título brasileiro, foi campeão brasileiro, aí sim, numa era mais moderna, de 1995, e muito possivelmente será campeão brasileiro este ano 2024, sendo assim o seu tricampeonato brasileiro. Então, se a equipe do Santos e a equipe do Botafogo, em um único ano, jogando torneios diferentes, tiveram reconhecimento como campeões brasileiros, por que nós do Nordeste, que jogamos um campeonato brasileiro à parte, que eram clubes ali do Norte e Nordeste, já que era outro tipo de formato de campeonato, porque nós também não podemos ter o reconhecimento do Sport, que foi campeão da sua zona lá em 1968, porque o Sport não pode ter o reconhecimento do título brasileiro também de 1968. Porque o Ceará não pode ter o mesmo título de 69 e porque o Fortaleza não pode ser campeão brasileiro de 70. Sabe o que é mais triste nisso tudo? É que nordestinos, em vez de puxarem a sardinha para o mesmo lado por questão de clubismo, inveja ou sei lá o que, dizem que o Sport está querendo ser campeão brasileiro no tapetão. Se referindo também a 1987, quando Flamengo e Internacional correram do quadrangular, que foi apenas disputado por Sport e Guarani, e o Sport se sagrou campeão de 87. O Sport é tão campeão de 87 que o Flamengo nunca conseguiu em nenhum lugar do mundo. Esfera civil, desportiva, na Lua, na NASA, em Saturno, lugar nenhum o Flamengo consegue tirar o título do Sport. Sabe o que é que o Flamengo tem pedido nos últimos anos? Equivalência. 2 campeões em 87. E a justiça faz assim, ó, toma aqui, o título é do Sport. E acabou. E o Sport mantém o título até hoje como único campeão brasileiro de 87. Quis o destino que o Sport também esteja envolvido em outra polêmica por um primeiro, que no caso seria o primeiro, né? Mas segundo título brasileiro de Série A, que é este título de 1968. E aí, a senhora CBF, ela fala o seguinte. E em um canal do YouTube de Pernambuco, o presidente do Sport falou o seguinte, abre aspas, com relação ao brasileiro de 1968, eu conversei com o presidente da CBF. Tive uma conversa com ele sobre isso. Ele pediu para que eu, em um momento próximo, eu procurasse ele com todo o processo para ele pedir ao jurídico para analisar. Fecha aspas. E aí eu dei a minha resposta, né? Na hora de analisar os pedidos de Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, a CBF fez rapidinho.
Claro, quando eu dei a minha resposta, eu não me lembrei do Santos e tal, mas porque o Palmeiras também teve títulos homologados aí, né? Porque por isso que o Palmeiras tem 500 títulos brasileiros e o Atlético Mineiro, que disputou um título brasileiro contra um time da Marinha, foi reconhecido, se não me engano, em 1937 pela CBF como campeão brasileiro, né? Por isso que hoje o Atlético Mineiro também tem outro título brasileiro. Gente, tá na cara, né? A CBF não tem um tico de dignidade para reconhecer que o futebol nordestino também faz parte do Brasil. E que se Atlético Mineiro, contra o time da Marinha, foi campeão brasileiro. Se o Palmeiras, o Santos, o Bahia, o próprio Bahia, né, também foi aí beneficiado aí, campeão de 1959, ok, com justiça, tal, beleza, não tem problema nenhum. Ganhou em campo, ganhou do Santos de Pelé, massa, ok. Eu não estou aqui para dizer que o Bahia não tem direito ao título, não, tem direito. Assim como o Santos, como o Botafogo, cada um puxando para o seu lado, massa. Mas se o Botafogo foi campeão em 68 e o Santos também foi campeão em 68, por que o Sport não pode ser? Porque o Ceará não pode ser de 69 e o Fortaleza de 70? Não, gente. É aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E sempre sobram para os nordestinos. Eu não sei nem como eles reconheceram o Bahia campeão de 59. Realmente foi um milagre eles terem reconhecido, porque parece que a corda só arrebenta para o lado do Nordeste. Bom, neste vídeo vamos falar um pouco mais de Vitória e Grêmio. Vamos nessa!